O intuito foi pegar uma questão vista em operações unitárias com o professor Galvão e fazer o cálculo, então, de vazões finais, concentrações finais e fluxos de calor finais e calor também, com os dados iniciais para a gente conseguir verificar como a influência daquelas temperaturas, que seriam restrições no nosso sistema, teriam consequência para essas concentrações e para essas vazões. A principal ideia, então, seria montar um programa com algumas restrições de entradas, por exemplo, as temperaturas das calandras, as temperaturas das soluções, com um equacionamento que desse, por consequência, as vazões e as concentrações. Então, se a gente conseguisse, se precisasse alterar um valor de temperatura, iria lá na restrição no início e alteraria o valor da temperatura ou da vazão da alimentação para ver, por exemplo, qual vai ser o resultado final na concentração que sai do primeiro efeito, alterando determinada temperatura. Sem falar de perfil, sem falar de gráficos, mas ver diretamente, tipo, se eu colocar alterar a temperatura de 28 para 27, a gente já vai conseguir ver o resultado nessa concentração no primeiro efeito. Já vai dar um outro resultado e assim dá para avaliar várias coisas, né? A gente tem uma quantidade de variáveis aqui muito grandes e uma quantidade de variáveis especificadas também muito grande. Então, você pode variar, com esse programa, poderia variar várias coisas, várias variáveis especificadas ou até mesmo trocar no equacionamento para ver o resultado final. Então, passando para a parte mais importante, eu vou mostrando aqui no próprio documento, no meu memorial de cálculos, porque eu coloquei prints e imagens do próprio programa. Fica mais fácil de demonstrar como foi feito os balanços também. Inicialmente, eu fiz um balanço aqui global, balanço de massa global, daquele modo simples. Passando, então, a gente faz o balanço global, mas utilizando as frações de concentração. Aqui já começo pelos balanços parciais, né? A gente vai fazer os balanços de massa para os 3 efeitos e também levar em consideração as concentrações, né? Primeiro o balanço sem as concentrações e depois o balanço de massa levando em consideração a fração das concentrações. Também foi necessário fazer o balanço de energia. Aqui nesse caso foi necessário fazer só o balanço de energia global, não teve necessidade de fazer o balanço de energia para cada efeito, porque eu fui modelando o trabalho e fui vendo conforme precisava de mais equações, menos equações, mais variáveis especificadas, e dessa forma deu certo, fazendo só o balanço de energia global. Aqui tem todas as formas bem explicadinhas de como foi feito os balanços. E por último, a gente tem as equações dos dimensionamentos. A gente vai ter 3 áreas de troca térmicas. Em alguns evaporadores em séries, as áreas de troca térmicas podem ser consideradas iguais, mas não é o caso aqui. Então, por ter áreas de troca térmicas diferentes, a gente vai ter vazões de vapor diferentes e coeficientes global de troca térmica diferentes, vazões diferentes para cada efeito. Então, a gente começa aqui com a área de troca térmica no primeiro efeito, usa aquele equacionamentozinho básico, né? E para os outros 2 efeitos também aqui tá bem explicadinho, né? Vou passar, selecionei todas as variáveis que a gente tem no nosso problema, deu 38 variáveis, e aqui já passando para as especificadas. As especificadas, então, foram escolhidas por quê? As entalpias, não tem como deixar como variável. As temperaturas, tanto da calandra como da solução, elas estão relacionadas a um processo no geral, a gráficos e tabelas, então seria muito difícil utilizar como variáveis de fato, precisaria ser fixa. Seria interessante se fossem variáveis, se pudessem ser variados no sistema, mas elas precisam ser uma das entradas, porque é difícil calcular, ela não tem exatamente uma fórmula para calcular essas temperaturas. As áreas de troca térmica também, geralmente na análise de simulação, são entradas e não saídas. Eu precisei também, para fechar os resultados, utilizar uma fração de concentração como fixa, aqui o WF no caso, e eu coloquei também o calor perdido para o sistema, para a vizinhança, como fixa, porque era um valor dado pela questão e era muito mais complexo de conseguir calcular, eu deixei como fixo também. Então, por fim, aqui fechou, né, fazendo as continhas da quantidade de equações, de variáveis, fechou bem certinho, tem tudo bem explicadinho
no desenvolvimento, no memorial. Aqui, então, eu trago umas formas, a forma como eu encontrei algumas temperaturas e algumas pressões, juntamente com essa tabela, foram resultados pegados do nada, né? Tá tudo explicadinho aqui também, essas temperaturas e essas entalpias, de onde eu tirei. Um pouco da verificação da solução, eu implementei o código e vi se os resultados finais tinham coerência com os resultados da questão feita em sala pelo professor Galvão. Algumas coisas eu acabei fixando e outras eu deixei como variável, mas de qualquer forma tinha que fechar num todo, né? E a verificação foi coerente. Agora, já passando então para a parte da simulação, eu inicio adicionando as variáveis, os valores, as variáveis especificadas, todos os valores aqui estão com as unidades de medidas, adicionei todas elas. Aqui tem alguns resultados, alguns valores diferentes, podem verificar, porque eu resolvi deixar tudo em joules e as tabelas elas trazem em quilojoules, para não precisar modificar depois lá nos equacionamentos, né? Achei mais simples já colocar as variáveis especificadas no programa com as unidades de medidas todas certas, então já deixei tudo em joules. Tanto os coeficientes de condução de calor aqui, que estavam em vaso, já passei para joules e graus Celsius, deixei tudo certo, de acordo, para os resultados baterem com coerência. Aqui também as restrições, que eu falei anteriormente, e as dimensões. Para a implementação do programa, então, como são sistemas lineares, que eu conseguia igualar a zero para descobrir as funções, eu resolvi utilizar o fsolve, era mais prático, mais simples. Primeiro a gente começa colocando o nome da função com a resposta, coloca as variáveis que a gente quer calcular aqui embaixo, né? E por fim vai adicionando todo o equacionamento, nossas 14 equações. Para 14 variáveis que a gente quer calcular, a gente precisa de 14 equações, fechou tudo certinho aqui. E por fim, a gente monta uma matriz para ser nosso chute. Eu coloquei o chute como 100, multiplicando as nossas 14 linhas de matriz por uma única coluna. Então, ela vai fazendo esse chute, né? Vai multiplicando uma por uma. E depois, para a gente conseguir ter a resposta, faz o RESP, daí adiciona o fsolve com o chute mais o nome da função. E por fim, para mostrar a resposta, eu utilizei o DISP. E assim apareceu todos os valores aqui que foram coerentes com o visto pela questão do professor Galvão.